Em Patrimônio em Foco, o caense, professor universitário e doutor Caio Fernando Flores Coelho, junto à arquiteta Leila Scheidler, nos conduzem em uma jornada única pela história e preservação, unindo saberes para revelar as riquezas de São Sebastião do Caí. O Paço Municipal, construído em 1886, no seu primeiro prédio, esse prédio da esquina, foi construído pela Câmara Municipal, ainda no final do período imperial. Nessa época não existia ainda o cargo de prefeito e o poder executivo era exercido pelo presidente da Câmara dos Vereadores. Depois, com a instauração da República, em 1889, esse prédio vai ser modificado e o frontão do prédio, essa parte que tem ali em cima, era escrita no seu original como Câmara Municipal e vai ser trocado depois para Intendência Municipal, porque este prédio ele vai passar, então, em 1889, a ser a sede da Intendência Municipal. Depois disso, em 1930, a gente vai ter a instauração do regime de Getúlio Vargas no governo do país e isso vai trazer uma série de modificações para o prédio da nossa prefeitura. Primeiro a gente vai receber a inscrição de prefeitura municipal, que consta até hoje no frontão, e esse prédio também vai receber um brasão novo. Ele vai ser então o brasão do Brasil, né, o brasão de armas do Brasil, que vai ser colocado no frontão do prédio em substituição ao brasão do estado do Rio Grande do Sul, que existiu entre a proclamação da República em 89 até 1930, quando se inicia o regime getulista. O prédio originalmente ele foi construído para ser sede da Câmara Municipal, fórum e cadeia e delegacia, e ao longo do tempo ele foi sendo ocupado por diferentes instâncias da administração municipal. Em 1930, a gente vai ter o acréscimo de um segundo prédio, que é aquele prédio que está ali, que fecha hoje o conjunto do Paço Municipal, que é um prédio construído em estilo eclético e que vai ser construído pela necessidade de mais espaço para a administração. Ainda que as edificações tenham sido construídas em tempos diferentes, em épocas diferentes e sejam de estilos diferentes, a gente percebe nelas uma semelhança que é a simetria. Ou seja, elas têm uma porta central e para os dois lados elas têm janelas rebatidas igualmente. No pavimento superior nós temos um guarda-corpo centralizado na porta, que é bastante ornado, um guarda-corpo metálico bem ornado, e no pavimento inferior nós podemos perceber que nós temos revestimentos diferentes. Na edificação de 1930, que é em estilo eclético, nós já percebemos alguns elementos que se diferem. Por exemplo, a balaustrada, que é localizada na platibanda frontal. A gente percebe os pináculos, que são localizados sobre a platibanda. Abaixo das esquadrias, nós percebemos elementos decorativos que foram executados em argamassa. Na parte interna das duas edificações, nós temos ladrilhos hidráulicos ainda existentes e originais. Também na edificação em estilo neoclássico, nós percebemos nas portas principais bandeiras em arco, bandeiras fixas em arco. Na edificação em estilo eclético, elas já são em formato retangular. A paróquia de São Sebastião do Caí recebeu inicialmente padres da Sociedade dos Jesuítas. Essa aqui era uma paróquia inicialmente da Sociedade de Jesus. Nesse momento, nesse primeiro momento do templo, ele era um pouco diferente do que a gente encontra hoje. Toda essa parte aqui onde eu estou nesse momento, que é o transepto e a ábside da construção, ela vai ser acrescentada apenas no ano de 1953, quando essa paróquia vai deixar de ser dos jesuítas e vai passar ao clero secular, né, com a vinda então do padre Edivino Pull, que vai assumir a paróquia a partir de 53 e vai promover uma reforma da nave da igreja, ampliando ela e aumentando o espaço que ela possui. Mas o templo original, ele contava apenas com uma nave um pouco mais curta do que o prédio está hoje, e ele contava com o seu item de maior destaque, que é a torre. A torre da igreja, ela vai ser construída ali nos anos 1880, ela vai ser finalizada em 1886, e ela foi projetada pelo engenheiro José da Costa Gama, que é o mesmo autor do prédio da Prefeitura Municipal, o mesmo engenheiro que fez o desenho da esquina da Prefeitura Municipal, e também da barragem Rio Branco, que hoje se encontra em Capela de Santana, e foi construída na década de 1890. Por mais que o prédio da Prefeitura Municipal seja o centro do poder administrativo aqui em São Sebastião do Caí, na verdade é esse prédio que batiza a cidade e que dá nome ao município e
o início da sua existência, de certa forma. São Sebastião do Caí vai acabar sendo emancipada no ano de 1875 e já na sequência disso, em 1879, a gente vai ter o início da construção do templo católico, né, da Igreja Católica Matriz de São Sebastião aqui na cidade. Na Igreja Católica de São Sebastião do Caí, nós percebemos alguns elementos ainda que são originais dela. Percebemos também que ela foi ampliada em meados dos anos 50, ou seja, o altar, parte da nave central e as duas naves laterais foram ampliadas. Essa alteração se percebe claramente no forro, nos vitrais e inclusive nas duas paredes laterais. O altar principal e os dois altares laterais são em madeira. O altar principal é original. O forro, ele é ricamente ornado com pinturas. Ele é um forro em estuque e as pinturas, tanto da parte mais antiga quanto da parte dos anos 50, elas são pinturas originais. Por baixo, essa tinta acrílica que a gente percebe nas paredes hoje, por baixo dela existem pinturas parietais que a gente consegue comprovar essa existência através de fotos antigas. A parte do piso também não é original, existia um ladrilho hidráulico que nos anos 80 foi removido e foi colocado um piso de granito. Recentemente também foi colocado um sistema de climatização na igreja, onde foram adicionadas máquinas de ar-condicionado tanto nas paredes internas quanto nas fachadas laterais. Essa estátua que está aqui no altar da Igreja Católica hoje, ela não é a estátua original que foi doada pelo bispo Dom Sebastião Dias Laranjeiras para a paróquia. Na sua visita em 1873, o bispo ele doou uma escultura em estilo colonial barroco baiano para a nossa paróquia. E essa estátua doada pelo bispo ficou no altar principal, este altar principal aqui da igreja, até o ano de 1931. Em 1931, um senhor chamado Irineu Guibert, ele pegou e doou essa escultura que hoje se encontra no altar da igreja hoje. A escultura que foi doada pelo bispo, ela só é utilizada durante as procissões da festa de São Sebastião, que ocorrem em janeiro de cada ano. E quando essa escultura então é retirada do seu local onde ela fica guardada aqui na paróquia, e ela participa então dessa procissão que marca o dia do santo. O padroeiro da paróquia passou por uma certa disputa ali no final do século XIX, mas a questão veio a ser resolvida com a visita do bispo de Porto Alegre, que veio até São Sebastião do Caí para fazer meio que uma espécie de julgamento sobre as diferentes ideias que se tinha sobre qual santo deveria ser escolhido para ser o padroeiro desta paróquia. Dom Sebastião Dias Laranjeiras era um bispo baiano que já estava aqui na diocese de Porto Alegre há alguns anos, e ele acaba resolvendo a questão ao escolher São Sebastião para ser o nosso patrono, né? A partir disso ainda se acrescentou o cognome do Caí para diferenciar essa paróquia de outras paróquias dedicadas a São Sebastião. E a partir daí a gente tem a formação do nome da cidade, São Sebastião do Caí. Na igreja evangélica, nós temos elementos decorativos lindíssimos e que merecem destaque, como, por exemplo, os arcos ogivais, onde são fixados os vitrais, que são muito bonitos, tanto os vitrais das duas fachadas laterais quanto os vitrais do altar. Nós temos pinturas parietais que se diferem do altar para a nave principal. Nós temos no mezanino da igreja um guarda-corpo em madeira que é muito bonito e é todo ornado. Também temos um púlpito em madeira, além dos bancos que são tradicionais das igrejas evangélicas e que também são em madeira. Os vitrais são um grande diferencial dessa igreja e vale destacar que todos eles foram doados por algumas famílias ou por alguns profissionais da cidade. A igreja em estilo neogótico também pode se destacar pelo sistema construtivo. Então, nós temos paredes de pedra, que são paredes espessas, e essas paredes elas se fixam através de tirantes metálicos, que fazem a amarração, que é a parte que sustenta as paredes especificamente. Sobre as paredes, nós temos um sistema de madeiramento do telhado muito elaborado e muito bonito e bem conservado.
Hoje, especificamente, essa estrutura do telhado está sem o forro e isso faz com que nós consigamos enxergar essa estrutura, mas o forro original dela também era em madeira. A Igreja Luterana de São Sebastião do Caí foi um templo construído em 1896 pela comunidade evangélica aqui da cidade. Na verdade, a história de construção desse templo ela é um pouco mais antiga, porque a comunidade evangélica de São Sebastião do Caí passou a se organizar para a construção desse templo já no ano de 1874. Em 1876 já aconteceu a consagração do terreno onde hoje se encontra o templo e ele vai ser construído então a partir de 1896. Em 1897 ocorreu um incêndio durante o momento de construção dela ainda, que queimou a maior parte do madeirame do telhado e dos altares e dos bancos. E por causa disso teve que se fazer uma continuação dessa obra que só foi ser terminada em 1899. A Igreja Luterana, ela tem mais de 100 anos, esse prédio é o único em estilo neogótico que a gente encontra em São Sebastião do Caí, e esse estilo neogótico ele faz uma conexão justamente com a origem da comunidade luterana aqui em São Sebastião do Caí, feita majoritariamente de imigrantes ou descendentes de imigrantes alemães. O primeiro pastor que veio servir na comunidade era o pastor Schreiber. Ele veio da Alemanha especificamente para desenvolver esse trabalho e ele fica aqui na comunidade luterana de São Sebastião do Caí entre os anos de 1899 e 1920, quando ele eventualmente então se aposenta. A sua família veio junto com ele e eles ainda se encontram hoje sepultados no cemitério municipal de São Sebastião do Caí. Na fachada, então, se destacam os arcos ogivais. A gente percebe que ela é em estilo neogótico, que ela é bastante decorada. Então, nós temos vários vitrais na frente, a porta também com os arcos ogivais, os vitrais em arcos nas laterais da igreja. A gente tem uma única torre com um relógio na torre e sobre ela a cruz. A porta em madeira, ela é bastante ornada. E sobre ela nós também temos um belíssimo vitral. Uma outra coisa super legal aqui da igreja evangélica é que o relógio e o sino foram acrescentados à torre a partir de uma campanha de doações entre a própria comunidade. Essa igreja ela foi toda erigida a partir de financiamento feito pela própria comunidade evangélica aqui de São Sebastião do Caí. O relógio foi acrescido no ano de 1908 e os sinos foram comprados e colocados na torre um pouquinho antes, no ano de 1903. Bom, pessoal, a gente está agora na praça aqui de São Sebastião do Caí, a Praça Cônego Edivino Pool. Essa praça ela é o coração social da cidade. É ao redor dela que a cidade se estrutura, especialmente na sua dimensão social e política e administrativa. E esse espaço comunitário de São Sebastião do Caí, ele foi evoluindo bastante ao longo da história da cidade. E ele reflete em si um tanto dessa história nas próprias construções que a gente encontra aqui. É importante frisar que ela é localizada bem em frente à Igreja Matriz, inclusive ela é uma extensão da Igreja Matriz Católica da comunidade de São Sebastião do Caí, e em torno dela nós temos vários elementos, várias edificações com valor histórico e arquitetônico, e que realmente foram essas edificações que acabaram compondo o núcleo social da cidade. Nesse sentido, quando a gente estava construindo o inventário, nós entendemos que existia ao redor da praça uma paisagem cultural e arquitetônica, destacada não apenas no próprio território da praça, mas também em várias casas antigas que sobreviveram ao tempo, né, e que ainda permanecem na nossa comunidade. Para além da Igreja Católica em si, que é o monumento mais importante que a gente tem aqui nesse nosso entorno, nós temos o próprio prédio do Museu Histórico, que a gente chamou de Atafona, que era o nome original desse prédio, né, que ele foi construído para ser um bar, e é um prédio que foi construído dentro da própria praça, que é algo bastante incomum, né? É algo bastante incomum. E a gente também tem outros prédios, residências e casas de comércio históricas que se localizam aqui no entorno da praça. Nesse sentido, eu acho que a gente pode destacar a Casa Flores, a Livraria Caiense, o Cinema Aloma, a Casa da Praça, a Casa Oscar Miller e a Casa Moraes Fortes. Algumas dessas edificações, ao longo do tempo e por conta do uso, acabaram sendo descaracterizadas. Fachadas se transformando em vitrines, toldos, identificação dos comércios, isso aconteceu de forma muito natural.
Mas a gente mantém também, além da edificação propriamente dita, a gente mantém a memória, o valor da memória que as pessoas têm desses espaços e inclusive dos usos. Por exemplo, na Livraria Caiense, se nós formos identificar a Livraria Caiense, desde a sua originalidade, ela foi bastante descaracterizada, a edificação em si. As esquadrias foram mexidas, foram transformadas em vitrines, né? Mas nós identificamos dentro da livraria o antigo maquinário que era utilizado para a produção dos jornais, das revistas da época, imagina, de 90 anos atrás. Então é um equipamento riquíssimo que foi guardado pela família com muito cuidado e que ainda está lá como memória. Então, além da edificação em si, a gente pode identificar esse mobiliário que também é um patrimônio. Ao mesmo tempo a gente precisa entender também que esses prédios, eles possuem uma vida social. Eles são prédios históricos e eles devem ser, sim, mantidos e preservados, mas eles também foram sendo readequados, às vezes com mais acurácia, às vezes com menos acurácia, para desenvolvimento de diferentes atividades que esses prédios foram utilizados para. Nesse sentido, a gente precisa também ter um olhar de preservação para o nosso patrimônio e, ao mesmo tempo, um olhar para manter essas casas vivas e sendo utilizadas. Falando um pouco da praça em si, a gente percebe que a partir da década de 20 ela começam a se formar os caminhos, a pavimentação em paralelepípedo de basalto, se plantam essas figueiras que hoje são uma característica muito forte da praça. Nós temos o mobiliário urbano, que são os bancos originais da época, algumas luminárias também são originais da época, nós temos a própria edificação que faz parte da praça, porque ela foi construída dentro da praça. Essa edificação ela teve uma vida social própria muito interessante. Hoje ela cedia o Museu Histórico Vale do Caí, né, o Museu Municipal aqui de São Sebastião do Caí, mas ela também foi utilizada para outros usos. Teve uma certa época no final do século XX em que ela foi utilizada como sede da Biblioteca Municipal e, como eu disse, ela foi anteriormente utilizada, o seu uso original foi para ser feito um bar aqui que servia na praça, sorvete, bebidas, comes e bebes de uma forma geral. Ao mesmo tempo, aqui na praça a gente encontra alguns monumentos históricos que são importantes para a história de São Sebastião do Caí. Dentro da praça a gente tem um obelisco que foi feito para marcar o centenário da independência. Ele foi construído em 1922 e ele traz em si uma placa com uma inscrição marcando esse momento e também um baixo relevo com a figura do José Bonifácio de Andrade e Silva, que é o nosso patriarca da independência. Já na esquina sudeste da praça, nós temos a escadaria, que foi construída durante a gestão do prefeito Atos Moraes Fortes, e que no caso governou entre 32 e 36 aqui em São Sebastião do Caí, e depois em 1948 a gente vai ter a construção da Pira da Pátria, né, onde se fazem cerimônias envolvendo a Semana da Pátria, ali, todo ano em setembro. Ao mesmo tempo, a praça tem algumas curiosidades interessantes, como por exemplo, onde hoje se encontram os banheiros públicos aqui da praça, antigamente tinha uma caixa d'água e um poço. Originalmente a praça foi utilizada também para abastecimento de água aqui no centro da cidade. Já ali pelos anos 50, essa caixa d'água e esse poço vai ser desativado e no local onde encontrava-se essa caixa d'água, hoje se encontram os banheiros. Esse aqui é o sobrado Engel. Esse prédio ele data de 1890. Ele foi reconstruído por Frederico Arnoldo Engel para servir como residência para sua família e também para ser a sede da sua casa de comércio. Esse Engel, ele era um comerciante aqui de São Sebastião do Caí e ele fazia suas atividades comerciais aqui na Rua Tiradentes, que é a rua que leva até o Cais do Porto, e ele falece, infelizmente, em 1926. Depois do seu falecimento, essa residência vai acabar sendo vendida e ela vai ser comprada então pelo Banco Pelotense, que é um extinto banco que existia aqui no Rio Grande do Sul. O gerente da sede do Banco Pelotense São Sebastião do Caí era o Jacó Micaelsen, que é o pai do futuro prefeito Egídio Micaelsen. E o Banco Pelotense eventualmente vai falir na década de 1930. Depois disso, os bens do Banco Pelotense vão acabar sendo incorporados como propriedade do Estado do Rio Grande do Sul. E nessa capacidade, o sobrado Engel vai ser utilizado durante algumas décadas, no meio do século XX, como a coletoria estadual, no caso o local onde eram recolhidos os impostos.
E depois, na década de 70 e 80, ele vai ser utilizado como um presídio aqui em São Sebastião do Caí, da onde deriva o nome popular que esse prédio tem para a população, que é Antigo Presídio. O presídio vai ser extinto no final dos anos 80 e a partir disso a gente vai ter esse prédio ficando desocupado como está ainda hoje. Ele possui ainda alguns elementos originais, especialmente no primeiro e no segundo andar, mas o telhado e a proteção que a edificação continha não existe mais já há algum tempo e isso tem prejudicado bastante a estrutura dele. O prédio hoje pertence à Prefeitura Municipal, mas ainda não se conseguiu fazer o esforço de restauração desse prédio. O Cais de São Sebastião do Caí, ele serve também como uma origem da cidade, porque justamente a urbanização da cidade que vai acontecer a partir de 1875, com a sua emancipação, ela deriva justamente da posição geográfica que essa região aqui ocupava dentro da navegabilidade do Rio Caí. O Rio Caí, o máximo que se conseguia navegar com vapores de médio calado era até esta altura. Não tinha como atingir as cidades mais além, mais a norte do Rio Caí, como Feliz, por exemplo, porque o rio já não era mais navegável a partir do ponto aqui do Porto de São Sebastião do Caí. Na verdade, a gente já tinha um porto aqui nessa região, no exato local onde hoje fica o Cais do Porto, antes da fundação da cidade. O São Sebastião do Caí teve outros nomes regionais antes de passar a se chamar São Sebastião do Caí a partir da sua emancipação. Esses nomes incluíram Porto do Mateus, Porto do Dona Teodora e Porto dos Guimarães. Esses nomes foram dados porque nessa época São Sebastião do Caí na verdade era uma fazenda, era uma terra rural, com algum entreposto comercial e tinha uma pequena movimentação de pessoas que passavam e vinham para cá por causa do comércio, mas essa terra ela tinha apenas um donatário, digamos assim, um dono, e por causa disso o porto era chamado de Porto de e o nome do proprietário. Nesse sentido, a emancipação vai vir então para transformar a cidade e vai ser a partir daqui do Cais do Porto que a gente vai ter o início da vida econômica e do sentido de ser de São Sebastião do Caí, e é por isso que esse local ocupa uma posição tão importante na identidade da cidade e no imaginário dos caienses. Arquitetonicamente falando, a gente consegue identificar ainda alguns elementos que existem no Cais do Porto, como por exemplo o muro, o muro de contenção entre a água e a terra. A gente consegue identificar as escadarias que dão acesso ao rio. A gente consegue ainda, nas laterais das escadarias, a gente consegue identificar as argolas, que são bastante representativas. A gente tem também uma rampa em chão batido. A própria escadaria que dá acesso à água, ela é aí dos anos de 1920, então ela é bastante antiga também. A gente ainda tem junto ao cais o sobrado do Porto, que é uma edificação muito antiga, foi construída em 1884, porém, curiosamente, ela tem nas suas duas fachadas datas diferentes. Numa delas, 1884, que é o ano original dela, e na outra fachada, 1925. Em 1925 foi tirado o telhado, que era originalmente de 4 águas, foi colocada uma platibanda. E nesse momento foi feita a inscrição de 1925, marcando essa intervenção. Essa residência, o Sobrado do Porto, ela foi construída para servir de residência a Adolfo Odrich, que é o patriarca e fundador da família Odrich aqui em São Sebastião do Caí. O Adolfo Odrich, ele era um comerciante com um grande espírito industrial, e o seu filho, Carlos Henrique Odrich, vai, eventualmente, no início do século XX, fundar uma das principais indústrias aqui de São Sebastião do Caí, que é a Conservas Odrich. O Adolfo Odrich, depois de morar no Sobrado do Porto, ele construiu um pouquinho depois, ainda no final do século XIX, o chamado Solar Odrich, que fica hoje na rua Egídio Michaelsen. E essa residência, que pertence ainda hoje à família Odrich, se mantém com boa parte de seus elementos preservados. Ao mesmo tempo, a família Odrich acaba tendo algumas outras edificações aqui em São Sebastião do Caí, que tem sua importância, especialmente por sua natureza econômica e comercial. Incluem-se nisso a própria Conservas Odrich, que tem o seu prédio original ainda preservado, e também a fábrica de escovas, Vetter Odrich e Companhia Limitada, que fabrica escovas e vassouras, permanece em funcionamento ainda hoje,
e também data ali do início do século XX. Hoje, na cidade, ela é chamada de Odin, que é uma nova marca da empresa, mas também é uma empresa que pertence à família de descendência do Adolfo Odrich. No inventário, essa edificação, identificada como Odrich, Vetter e Companhia Limitada, nós temos um rico exemplo de como a gente pode preservar as edificações, ainda que a gente tenha um uso comercial para elas. Nesse caso, o uso era industrial. O proprietário poderia muito bem ter demolido a fachada, construído o pavilhão industrial e ter mantido a fachada do pavilhão. Mas eles preferiram manter a fachada original, histórica e importantíssima, que conta toda a história do desenvolvimento comercial da cidade, industrial. Mantiveram a fachada, que é só uma casca, e atrás dela eles construíram todo um pavilhão e hoje funciona uma indústria. Então esse é um exemplo de que a gente pode sim conciliar a preservação do patrimônio histórico com os novos usos, comerciais, industriais ou residenciais, quaisquer que sejam, para que a gente consiga manter essa história contada.